E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Bom, antes de entrar no tópico desse vídeo, deixa eu dar uma justificativa o porquê que eu sumi tanto, né? Na verdade não tem justificativa nenhuma, só tava com preguiça mesmo e queria dar um tempo aqui, porque tava tomando muito tempo meu. E aí eu tô tendo mais tempo agora e provavelmente eu vou passar a gravar um pouquinho, não com a mesma consistência, não que existisse alguma, mas o objetivo vai tentar meio que manter os vídeos em si a saírem numa consistência legal, beleza? Bom, bora lá pro nosso tópico em si. Na verdade eu vou começar o vídeo perguntando uma coisa simples. Quem nunca passou raiva lendo o código de algum outro desenvolvedor, ou mesmo o seu código, né, que antes você e Deus sabiam, agora só Deus sabe, e você não sabe exatamente o que ele está fazendo, né? E a Docstring exatamente vem com esse teor de você conseguir documentar o que você está escrevendo naquela função, naquele método, classe ou módulo em si. Então, a gente vai meio que cobrir um pouquinho, a gente vai escrever uma classezinha com algum método de somar aqui simples, tá? E depois essa videoaula vai tentar ser um pouquinho longa, tá? Eu espero que eu consiga cobrir tudo dentro de 10 minutos em si. Mas, começando aqui, tal como a definição ou pela explicação que eu dei, o exemplo que eu dei, acho que já deve ter ajudado em si. Eu não vou entrar muito no teor de você ter que ler um submódulo do Python para conseguir ver como a Docstring funciona. Eu vou meio que mostrar as vantagens dentro do contexto de utilização dela, tá? Como declarar ela. Provavelmente, se você é um dev que está chegando aqui agora, para declarar uma Docstring nada mais é você colocar essas 3 aspas duplas aqui e escrever tudo que você quer aqui dentro. Isso aqui é a definição simples, meio que tosca em si, diferente de quando você tem um comentário, né? Por exemplo, aqui, sei lá, isso é um comentário. Diferente de um comentário ou de uma string que você vai usar apenas aspas duplas aqui, dentro desse contexto, você vê que não consegue quebrar dentro de uma aspas duplas em si, declarando uma string. Diferente de uma docstring, você consegue fazer tudo isso. Isso também acontece com simples, tá? Aspas simples em si. Então, basicamente, segue o mesmo teor das strings, beleza? O que a gente vai fazer aqui é escrever uma classezinha e eu vou justamente mostrar porque que ela tem uma vantagem quando você está utilizando Docstring dentro do seu programa em si, né? Dentro da sua função, dentro do seu módulo. Como é que você consegue usar o helper dentro dela para conseguir utilizar exatamente o que esse cara está fazendo, beleza? Bom, começando aqui, a gente vai ter justamente uma classe. Eu vou criar uma classe aqui, beleza? Vamos criar uma classe não, primeiro vamos começar com uma Docstring, vamos fazer certo, beleza? Tal como eu disse em alguns vídeos anteriores, o meu objetivo aqui é tentar manter um teor mais do mundo real quando você estiver trabalhando de fato, escrever uma classe, usar uma Docstring, por isso que os vídeos normalmente vão ficar um pouquinho mais longos, tá? Bom, aqui eu vou escrever justamente, tipo, sei lá, um programa para adicionar 2 números, beleza? Aqui eu vou colocar um ponto aqui e aí você já começa a notar, putz, eu consigo adicionar basicamente um parágrafo aqui e o nome da minha classe vai se chamar other de adicionar, beleza? E aí eu vou falar justamente other contém o método add, que é de adicionar, beleza? Que recebe 2 números e retorna. Refatorar é complicado. Retorna a soma dos 2 números. Você já consegue notar que consigo justamente ter quebra de linhas aqui. Eu vou falar justamente, putz, como é que eu uso essa minha classe, né? Justamente você vai ter um header aqui, você vai chamar justamente essa classe. Pelo menos você provavelmente sabe os princípios de programação orientada a objeto, beleza? E aqui você justamente vai chamar o quê? Vai chamar o seu método header. Aqui eu vou chamar 2 e 3, beleza? É assim como eu vou chamar a minha classe e como eu vou instanciar ela, beleza? Bom, vamos lá pro códigozinho então, rapidão aqui para mim conseguir justamente mostrar como é que esse cara vai funcionar, beleza? Lembra quando eu disse que
serve para você também conseguir falar o que a sua classe ou método está fazendo, a gente vai adicionar uma docstring também para nossa classe, beleza? Aqui a gente vai usar a docstring no exagero mesmo, tá? Bom, essa minha classe, necessariamente, o que a gente coloca aqui dentro? A gente pode colocar, deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Ah, sei lá, vamos colocar aqui, essa classe, exemplo, esta classe contém o método add que recebe 2 números e retorna. Melhor, acho que pode ficar assim. Só pra gente meio que tentar exemplificar que você consegue justamente ter esse carinha aqui dentro, beleza? Qualquer coisa a gente adiciona se a gente for ver que precisa justamente adicionar alguma outra informação, beleza? Bom, feito isso, a gente vai conseguir construir o nosso, vai fazer justamente a definição do nosso construtor. Definir o construtor, justamente você vai usar o init aqui, eu estou usando basicamente um initializer aqui um autocomplete do Python em si, o copilotzinho aqui, e aqui a gente consegue justamente fazer o seguinte, o que? Vamos adicionar mais uma docstring aqui marota, que ele vai falar o que? Instancia, né? Ou melhor, inicializa. Agora estou na dúvida, a gente usa instancia ou inicializa? Vamos colocar inicializa, vai. Inicializa o objeto. Show? Bom, feito isso, o que eu preciso fazer agora? Bom, vamos ver. Para esse cara, mano, acho que a gente nem precisa colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui um bypasszinho, só pra gente meio que ter esse cara meio que já um construtor aqui dentro, né? Aqui, na verdade, é onde a gente vai conseguir ver a real utilização, ou melhor, a real utilidade de utilizar uma docstring. O porquê que você deve utilizar ela, beleza? A gente vai ter o nosso método aqui, lembrando que quando a gente está falando de classe não é função, e sim um método. A gente vai ter o nosso método aqui chamado add, e aqui a gente vai ter justamente o que? Nossa primeira variável, e a gente vai ter a nossa segunda variável que também vai ser um int, beleza? Se vocês quiserem um videozinho, por que eu estou utilizando esse annotation, por que eu estou utilizando, por exemplo, os 2 pontos int, a gente pode fazer isso um vídeo, basicamente entra dentro do contexto de boas práticas também do Python, beleza? Bom, feito isso, eu vou justamente criar aqui. O que esse método faz? Ele adiciona 2 números, beleza? Adiciona 2 números. Beleza. Aí você pergunta, caraca, Manilson, mas se ele adiciona 2 números, ele também recebe 2 números, correto? O que eu posso falar quando eu quero exatamente falar que esse método aqui, ele recebe 2 números com tipo X e eles fazem tal coisa? A gente pode falar justamente o quê? A gente pode usar o args. O args justamente de quê? De argumento, beleza? Ele vai ter o a aqui, que é o quê? Que é um intzinho. E aí o que ele faz? Beleza, ele é basicamente a soma, ou melhor, o primeiro número que a gente vai somar, né? E aqui, ele também vai ser um int, vai ser o quê? O segundo número. Fechou? Bom, feito isso, lembra que eu disse lá em cima que ele tem que retornar alguma coisa? Beleza, a gente vai falar que, putz, esse cara também ele tem um retorno. Ele não é basicamente uma função void, né? Para quem os amantes do C aí. Então, justamente o que? Ele vai retornar o que? A soma dos 2 números, beleza? E aqui, o que a gente vai fazer? Justamente A e B, beleza? Você viu que basicamente a gente escreveu uma cacetada de coisa aqui para dar um return desse daqui, beleza? Vamos lá para chamar a nossa funçãozinha aqui. A gente vai definir justamente o name aqui. Isso aqui, coisa dummy do Python, beleza? E a gente vai ter justamente o quê? Lembra que a gente falou lá da nossa docstring? Esse é o other, que vai receber o quê? A nossa classe other. E aqui vai fazer o quê? Ele vai justamente fazer o quê? Vamos dar um printzão aqui, que
que vai ter o adder, e a gente vai chamar o nosso método add, beleza? E ele vai receber justamente o quê? 2 e 3. Fechou? E feito isso, se eu chamar aqui esse cara, Python demo, o que ele retornou? 5. Putz, Vanilson, beleza, eu entendi, mas como é que eu posso, por exemplo, eu chegar aqui, um exemplo prático, na verdade, sem ter que utilizar o terminal ainda. Você pode chegar aqui e passar meio que um hoverzinho dentro do seu método, você vai ver que ele vai te dizer o que ele está fazendo, o que ele está retornando, qual é a annotation, ele fala justamente isso, sabe? Então você necessariamente, quando está dentro do seu código, você consegue meio que usar o hoverzinho, né, para saber justamente o que esse método está fazendo. Né, para muitas das classes, ou melhor, o pacote do Python que você acaba utilizando, quando você passa justamente o mousinho, ele dá uma descrição. Justamente, eles estão fazendo uso de docstring para dizer o que aquele cara faz, beleza? Mas a gente pode fazer isso de um jeito bem legal. Se a gente colocar aqui, abrir um interpretador do Python e falar, por exemplo, from, sei lá, demo, import o nosso adder aqui, beleza? O que vai acontecer? Beleza, a gente vai conseguir fazer import. Mas se eu chegar aqui e falar um help adder, o que você já vai imprimir? Ele vai falar justamente, putz, é isso daqui o que essa sua classe exatamente está fazendo. É exatamente, estritamente o que a gente acabou escrevendo lá em cima. Concorda? Mesma coisa que se eu for, por exemplo, ver a questão do nosso... Deixa eu ver como eu consigo fazer uma exit aqui, ele vai falar tudo daqui, beleza, enter. Beleza, a mesma coisa se eu fazer aqui um help do método explicitamente, por exemplo, se eu dar um adder aqui, .add, vai falar justamente do método, beleza? Então você consegue muitas das vezes tem outras utilidades e muitas delas bem legal. Eu vou interromper aqui o vídeo porque já passou de 10 minutos, tá? E isso daqui é uma das vantagens de você ter que utilizar justamente uma docstring. É justamente a riqueza que você tem de conseguir lidar, ou melhor, entender o seu código. De falar explicitamente, não importa se a docstring for longa, saiba que ela vai te ajudar muito no futuro, beleza? Bom, esse aqui é o nosso retorno, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer coisa e dúvida deixa nos comentários. Se você quiser contribuir muito, também deixa nos comentários, que todo feedback é bem-vindo, beleza? Bom, pessoal, é isso, falou!